O assunto agora é saúde mental. Sobre isso, eu conversei com a Gláucia Paiva, terapeuta e empreendedora. Gláucia, que prazer te receber aqui. Muito obrigada pela sua presença. É uma alegria estar aqui. É sempre muito bom poder falar do pensamento sistêmico. Ele é muito libertador e isso me motiva. É verdade, Gláucia, eu estou acompanhando o seu conteúdo no Instagram, nas redes sociais, estou encantada. Mas antes de tudo, eu quero que você fale sobre você, sobre o seu trabalho. Há quantas décadas você já está no mercado e como é que foi esse começo para você? Eu sou professora de educação física, me formei aos 21 anos e eu já comecei a estudar, assim, hoje eu tenho 63 anos, né? Então, tem 40 anos atrás, e eu já comecei estudando sobre reeducação. Eu nunca fui para o esporte, eu fui para a reeducação psicomotora e depois eu fui para a reeducação postural, lordose, cifose, escoliose. E aí eu fui descobrindo nessa reeducação postural que as emoções, que os comportamentos influenciavam muito na nossa postura. E aí eu fui estudando vários cientistas, vários autores a respeito de emoção e corpo. E de que forma que a emoção ia influenciando o nosso comportamento e a nossa postura diante da vida. E com isso eu fui me envolvendo em várias técnicas de cura, em processos corporais, e depois eu fiz uma formação em 92, que foi uma formação terapêutica verbal. Né? Então aí eu entrei mais profundamente nas estruturas psíquicas, de como elas são construídas, de como elas atuam, de como elas nos influenciam. Essa formação foi em 92, né? Eu trouxe para o Brasil um neozelandês, David Mayo, e ele tinha uma formação que se chamava causalidade, estudo da relação entre causa e efeito. E aí eu mudei meu consultório, coloquei 2 poltronas, em 92. Em 92 e já começou a atender. Eu já comecei a atender, porque eu tinha outras técnicas que eu trabalhava antes e eu sempre tive muito paciente, minha agenda cheia. E aí, quando eu falei que eu ia experimentar algo novo, né, que eu senti que era um ciclo, que eu já tinha aprendido muitas coisas, mas eu precisava dar um salto, eu convidei 6 clientes que eu tinha e que tinham confiança no meu trabalho e ofereci aplicar técnica neles, do curso que eu tinha feito, gratuitamente. Uhum. Então, eu apliquei durante 6 meses em 6 clientes, gratuitamente, a técnica, até para eu poder treinar, aprender e ter a confiança que eu era capaz de fazer aquilo. Sim. Eles toparam. Um dos clientes ficou anos comigo, e os outros, depois de 6 meses, me enviou a filha, o marido, o amigo, o namorado, e assim eu comecei a trabalhar terapeuticamente, né? E isso foi dando certo. Eu aprendi uma técnica. Hoje em dia, o trabalho de trauma é extremamente desenvolvido, está baseado na neurociência, é o que está conduzindo toda a educação, toda a psicologia. Então, existem muitos estudos no mundo inteiro a respeito da traumatologia, né? Então, é um assunto central. Naquela época não era assim, não. Não tinha nada disso. Não tinha neurociência, não tinha teoria polivagal de Steve Porges, que foi quem lançou todo esse conceito do trauma, né? Foi assim, baseado na teoria polivagal, que é um biólogo, que é o Dr. Steve Porges, que ele descobriu um estado do ser humano do sistema nervoso, que você entra em estado de fuga e luta quando a sua vida está ameaçada. É o tal do medo. Isso. O pânico que congela, né? Ok? Então, com isso tudo, em 92, nada disso existia. Então, eu absorvi uma técnica que eu me formei e fui aplicando ela, mas essa técnica já falava de trauma. Então, eu trabalho com trauma desde 92, na verdade. Como é ensinar? Quantas pessoas você já formou no seu instituto? Como é que funciona? Eu comecei a ensinar porque eu desenvolvi um recurso, o nome dele é Justa Razão. Então, qual a justa razão pelo qual você carrega uma emoção que você não pode falar numa reunião de trabalho, porque você entra em estado de ameaça. Então, eu sei o que falar, eu sei como colaborar, mas eu ou falo para o do lado pega a minha ideia
e vira o autor dela, ou eu não falo e alguém fala no lugar e eu perdi a oportunidade de falar. Muitas pessoas vivem isso. Muitas, é né? verdade. E isso é uma herança dos nossos avós. Como acabei de dizer, escravidão africana, índio laçado e europeu fugido. Né? Então, não é brincadeira. Então, a justa razão representa o lugar da mochila transgeracional. Eu desenvolvi esse recurso, né? Eu tenho um livro sobre isso, apresentei um trabalho sobre isso em Copenhague, na Dinamarca, em 2013, e eu fui mostrar o recurso da justa razão para os meus professores da Europa. Eu fui muito bem aceita e tenho muito orgulho disso, porque foi um desafio herculeano. Em 2017 eu fiz um livro a respeito disso, que é o Olhe e Veja Além. Olhe e veja além dos seus pais, porque ele carrega esse comportamento. E quando você entende, muda tudo. Quando você entende, então, são dois mecanismos. Tem um mecanismo mental. Eu organizo e enxergo que aquilo não é meu, que aquilo é uma herança. E é de um tempo e espaço diferente do meu contexto. Então, você consegue se diferenciar. Tá. Esse é um lado. E tem o lado da autorregulação. Um sistema, ele precisa que o trauma seja reconhecido e reparado. Então, quando a gente acha a origem dele, e aqui eu desenvolvi várias ferramentas para conseguir acessar, que é o Nexo, que foi o método que eu desenvolvi, o método terapêutico que eu desenvolvi, quando você acha a origem de uma emoção que desencadeia um comportamento vem de uma emoção. Sim. Se você não muda a emoção, a pessoa não consegue mudar o comportamento. Pode fazer o coach que ela quiser, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue, porque ela entra em estado de ameaça. Quando você entra em estado de ameaça, você sai do neocórtex, que é onde ficam as funções executivas, que é o raciocinar, que é ter empatia, que é ter foco, determinação e ter um controle inibitório das suas emoções e do seu limite. Quando você vai para o simpático, o neocórtex diminui. Você sai do parasimpático e entra em estado de fuga e luta. A única coisa que eu percebo é a minha sobrevivência. Então eu perco as oportunidades. Porque eu estou ameaçada se eu me expressar. Você se fecha. Para sobreviver. Uhum. Só que não é necessário. E eu não consigo fazer diferente. Então eu não me empoderam. Eu não desenvolvo segurança, eu não desenvolvo confiança, porque eu saí do meu neocórtex, tenho as minhas funções executivas, porque eu entrei em estado de ameaça, mas aquilo não está me ameaçando de fato. Mas eu tenho uma memória que eu faço download inconscientemente, isso não é escolha, não tem livre-arbítrio aqui, isso é registro no sistema nervoso. Por isso é neurociência. Ou seja, você acha que todo empreendedor executivo deveria se conhecer mais, fazer esse tipo de tratamento, terapia? Você acha que todo mundo deveria fazer para se conhecer melhor? Então, sim, por quê? Porque nós vestimos o óculos transgeracional. Nós reagimos a muitas coisas desnecessariamente. Então, toda vez que você está em estado de ameaça, você produz cortisol, que é o hormônio do estresse. Que é super nocivo. Então, por que todo mundo tem que fazer? Para produzir menos cortisol. Já começa por aí. Não é só pelo sucesso. Não é só pelo sucesso, nem só pelo emocional. Porque você produz e aquilo vai para uma parte do corpo e você começa a somatizar. Então, você encurta a vida se você vive no óculos do transgeracional. Se você vai se descongelando, você passa a ser menos reativo. Então, você está aqui na minha frente, você está me desafiando. Uhum. E eu estou aqui te olhando e falo, ok, meu bem, eu entendo que você precisa me desafiar, mas eu não vou jogar esse jogo com você. Você vai jogar ele sozinha. Sim. É diferente de eu ter que me defender, de eu... e aqui... Quer dizer, eu tenho a capacidade de raciocinar diante de um conflito.
Queria que você deixasse suas redes sociais, que são riquíssimas, para quem está acompanhando o nosso podcast, Sim. nosso videocast, Sim. aqui no YouTube, na Sim. TV, seja onde Sim. for, no Spotify, por favor, deixa aqui pra gente. Gláucia Paiva Terapias, Instagram, YouTube, né? E se você entrar lá no meu WhatsApp, que tem um número lá no meu Instagram, você recebe na minha mala frases, conteúdos, vídeos de tudo isso que eu venho estudando, falando. Então, Gláucia Paiva Terapias, será um prazer te receber por lá.